Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Dia das Mães, esse dia que é tão especial, esse dia que talvez seja o dia mais comemorado no mundo, que é o dia daquelas que geram a vida, não é mesmo? E eu também sou mãe, também sou avó, e por isso eu pensei, acho que eu poderia trazer um recado especial para nós mulheres que somos mães, em comemoração ao Dia das Mães. Escutando por aí algumas conversas, outro dia eu me deparei com uma pergunta, e a pergunta era a seguinte: Yara, é tanta informação que nós temos hoje em dia, e muitas vezes nós como mães não sabemos o que fazer com essa quantidade de informação. Quase sempre nós ficamos nos perguntando por que é que eu não consigo fazer tudo? O que está acontecendo? Será que eu sou uma boa mãe? Claro, evidentemente que pelo tipo de pergunta você já sabe aí que eu estava conversando com uma mãe de criança pequena, né? De um bebê. E não é que é assim mesmo? Quando nós entramos no mundo da maternidade, então nós começamos e temos o primeiro contato com isso, pensando muitas vezes que nós não sabemos o que fazer. Mas é tão engraçado que tem um lado da gente que sabe exatamente o que fazer, enquanto uma parte de nós tem dúvidas, se cobra o tempo todo, a outra parte, pelo instinto, sabe exatamente quando o nosso bebê engasga, quando nós precisamos acordar no meio da noite e socorrer a nossa criança. O instinto fala muito na maternidade. Então, qual seria o ponto de equilíbrio entre eu saber o que fazer, como eu saber selecionar todas as perguntas que hoje se tem, ou todas as respostas que nós encontramos na internet sobre tantos conselhos que tantos terapeutas, tantos médicos, inclusive tantas pessoas que passaram por várias experiências nos ensinam, e ao mesmo tempo a gente poder pensar, mas quem sou eu como mãe? E eu pensei em algumas dicas para você, que também poderia contribuir com essas dúvidas que você pode ter em relação à sua maternidade. E a primeira coisa que eu anotei aqui para te dizer é o seguinte: existe um saber de fora e um saber de dentro. O saber de fora é aquele que nós encontramos nas informações. E é evidente que algumas décadas atrás o saber de fora era muito mais difícil de ser acessado. Nós tínhamos muito menos informações que chegavam até nós. Mas hoje o saber de fora é absurdamente amplo. Então, nós podemos sim contar com o saber de fora. Nós devemos contar. Inclusive, às vezes você está dentro de uma situação de emergência que é muito necessário você saber o que está acontecendo com seu filho, com a sua filha, conhecer as fases, conhecer as etapas do desenvolvimento. Isso tudo é muito importante. Você pode salvaguardar o desenvolvimento do seu bebê ou da sua criança a partir das informações. Então, o saber de fora é importante. Agora, se você se restringir somente ao saber de fora, você vai perder bastante, porque existe o saber de dentro, não é mesmo? E o saber de dentro, ele nasce em você, quando você nasceu como mãe. Na medida que você se tornou mãe, o saber de dentro emerge também. Ele emerge pelo instinto, ele emerge pela percepção, pela sensibilidade, pelo aguçamento psíquico e biológico que vai acontecer com você a partir dali. Então, você pode perceber como a tua percepção de reação é muito diferente agora que você tem filhos. O saber de dentro, por ser instintivo, ele também é afetivo. O saber de dentro chama para perto. O saber de dentro sabe a hora de falar e a hora de calar. O saber de dentro nos ajuda aquele momento de chorar junto, de respirar junto, de estar perto.
O saber de dentro, ele constrói os nossos filhos. É essa a impressão boa que a gente tem da nossa mãe quando os anos passam e às vezes a nossa mãe nem está mais aqui e nós podemos ter aquela sensação de que nós estamos seguros, que nós temos uma tranquilidade interna. Sabe aquela voz interna? Ela foi construída pelo saber de dentro que a nossa mãe passou para nós. E você tem essa capacidade, como mãe, de passar esse saber de dentro para os seus filhos. Então não duvide de quem você é. É assim que cada filho sabe exatamente qual é e quem é a sua mãe. E você é tudo que o filho precisa. O filho pequeno, quando ele é totalmente dependente. E o filho grande, quando ele precisar de um conselho. Pense nisso. O saber de fora é importante, sim, mas é muito mais importante o saber de dentro. Essa é uma dica que eu queria te passar. E a outra dica é que muitas vezes nós nos perdemos na maternidade porque nós achamos, que é uma fantasia com certeza, que nós temos poder. Nós não temos poder. Nós podemos muitas coisas, mas nós não temos poder. Essa fantasia do controle que nós temos, de acharmos que nós podemos dominar todas as circunstâncias, você percebe que isso é falível na primeira febre que o seu filho tem. Na primeira situação que você não tem domínio, você já descobre que você não tem poder. E não faz mal. Essa é uma quebra necessária. Nós precisamos saber, assim como a vida, assim como várias circunstâncias, fenômenos da natureza, nós não temos como controlar. Assim também, nós não temos como controlar a nossa maternidade. Nós não temos como controlar as pessoas, inclusive os nossos filhos. As circunstâncias que acontecem com os nossos filhos. O que nós podemos fazer é aquilo que está ao nosso alcance em cada situação. Fazendo um link com o que eu dizia agora há pouco, se o saber de fora é algo que nós podemos recorrer para responder alguma coisa, para fazer algo pelos nossos filhos, por exemplo, se você percebe que seu filho tem algum sintoma, você vai recorrer ao médico. Se você percebe que seu filho tem um nível de rebeldia que você não consegue mais lidar com aquilo, você pode recorrer a um profissional em psicologia, buscar um saber de fora, mas isso você pode fazer, mas você não pode controlar todas as coisas. Então, nós não estamos e não precisamos estar numa posição de saber supremo, que é como muitas vezes nós queremos estar. E eu me coloco junto com você aqui, porque todas nós, como mães, com certeza gostaríamos de atender todas as necessidades dos nossos filhos. Gostaríamos de estar no lugar deles quando eles sofrem. Gostaríamos de poder passar as dores que eles passam. Com certeza a gente tomaria o lugar deles, mas nós não podemos, porque nós não temos esse poder e precisamos nos conformar com isso. Só que quando a gente vai se conformando com isso, quando a gente vai entrando nesse outro lugar, eu faço o que é possível e o que não é possível não é para mim, uma coisa vai acontecendo que é muito legal. A gente começa a distribuir mais afeto e menos domínio. A gente começa a partilhar mais das coisas simples da vida, principalmente do estar junto e não do comandar. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos como mães, como mulheres, com os nossos queridos, não é mesmo? Eu posso cuidar, eu posso amar, eu posso até operacionalizar, fazer coisas, mas eu não posso prever, eu não posso controlar e eu não posso saber tudo. E não faz mal. É desse jeito mesmo. Porque nós vivemos uma geração de pais e mães muito culpógenos. Nós temos
sentido culpa a respeito de tanta coisa em relação aos nossos filhos? E nós precisamos abrir mão um pouco desse super empoderamento, porque ele é fantasioso, ele não é real. Se os nossos filhos, quando nascem, eles precisam respirar sozinhos, na medida que eles se desenvolvem, eles também vão saber o que fazer. Nós não podemos estar o tempo todo controlando todas as coisas. Um outro ponto que eu queria abordar com você: ouça o essencial. Quando você for buscar informações de fora, escute só o essencial. Às vezes, o assunto é sobre um ponto. Resolva aquilo. Você não precisa investigar pontos e mais pontos e ir fazendo desdobramentos absurdos num assunto. Até porque, se você intelectualizar demais as coisas, você vai ter pouco tempo para o afeto. Então, escute o que é essencial. Se for um conselho a respeito da educação do seu filho, escute o que é essencial e vai lá e faça aquilo, né? Ouvir e praticar aquilo. Mas não se perca em tantas informações, em tantos jeitos, em tantos modos. Simplesmente resolva aquilo que você não tem condição de resolver buscando ajuda. O resto, faça do seu jeito. Com certeza, essa é uma linguagem que o seu filho, que a sua filha vai compreender. O seu jeito, porque o seu jeito é um jeito especial. Até porque essa mãe que nasce quando os filhos nascem, essa mãe sabe exatamente o que precisa ser feito. Mais um ponto seria você perceber que cada ser é único. Assim como um dia você foi filha e hoje você tem a função materna, cada pessoa é uma. Você é uma pessoa. Então, eu quero dizer isso para você, para que você aprenda a dizer não na sua vida como mãe. Para que você aprenda a colocar limites, entendendo que você também tem necessidades como pessoa. A maternidade não é tudo que você tem. Ela é a parte mais deslumbrante, a parte mais fotográfica, a parte mais bonita que nós temos, isso eu concordo. Mas ela não é tudo. Você tem outras coisas também. E essas outras coisas, elas podem e devem ser alimentadas. A maternidade é uma coisa, mas a sua vida é tantas outras coisas também. E por fim, né, quero te dizer que uma das coisas que nós não podemos abrir mão na nossa vida e na nossa maternidade é confiar em Deus. O Salmo 139, ele fala a respeito de como Deus criou a gente de um jeito assombrosamente maravilhoso. Como Deus contou todos os nossos dias quando nenhum deles ainda havia. Como Deus estabeleceu uma percepção completa sobre nós em todo o tempo. Quer nós fujamos da sua presença, quer nós estejamos na sua presença, Ele sempre está nos percebendo, Ele sempre está cuidando de nós. Porque a confiança em Deus nos ajuda na maternidade. Porque ela traz um reflexo de um Deus que é perfeito nesse cuidado e compreende que nós somos incompletos nesse cuidado. E por isso, naquelas lacunas onde nós não damos conta, onde nós não alcançamos mais, Ele pode alcançar. Eu confio plenamente que Deus nos criou. E eu confio plenamente que tudo aquilo que eu não dei conta na minha maternidade, como mãe, daquilo que eu repeti de coisas que a minha mãe também não deu conta comigo, Deus pode cuidar perfeitamente e corrigir a rota nos filhos, nos netos e assim por diante. Porque só Deus tem o controle de todas as coisas. Só Deus tem o controle pleno sobre a mãe perfeita, né? Porque Ele é perfeito e Ele cuida de todos os detalhes. Então, mãe, que você comemore o seu dia do jeito mais especial que você puder,
mas faça desse dia ser um dia leve, um dia onde você não vai se cobrar e você também não vai aceitar cobranças. Vai ser um dia tão especial que você, se puder oferecer alguma coisa, ofereça, mas se não tiver nada para oferecer, sinta-se satisfeita também. E você, mãe, que tem seus filhos e pode estar com eles, dê prioridade para o abraço nesse dia. Você, mãe, que não tem os seus filhos e que não pode ficar com eles por qualquer razão que seja, nunca esqueça que se você já teve, continuam dentro de você. Porque é impossível a gente suprimir aquilo que já existiu. E não há melhor memória do que a memória da maternidade. Essa é permanente, essa é eterna dentro de nós. Que Deus abençoe você, a todas nós, parabéns pelo Dia das Mães.